Gente do céu, ele vem com aquele tabuleiro. Será que meu namorado já usou isso? Olha, as constelações formam animais. Sinópolis Nossa, gente, também tem ilustração. Gente, que tia é essa que dá um tabuleiro desse? Olá pessoal, eu sou David Stefantis e aqui é o meu canal Imaginando. Sejam todos bem-vindos e como você já deve ter lido em algum lugar aí, hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês livros que são aí do meu namorado. Então vou estar compartilhando algum desses livros que meu namorado já leu. Não são todos, até porque tem uma certa quantidade para mim estar falando todos aqui em um vídeo só. Se esse vídeo tiver um bom engajamento, eu trago uma parte 2 falando de outros livros dele aqui pro canal. Aí se vocês gostarem de algum livro que eu vou estar falando aqui que ele já leu, já bota aí no carrinho de vocês para você estar comprando futuramente. E claro, também vou estar dando meu pitaco sobre o que eu posso estar achando desses livros. Assim, ele não tem tantos livros como eu tenho aqui em casa, mas é uma boa quantidade para ele estar podendo trazer aqui. Então ele trouxe alguns deles e desses alguns eu vou estar mostrando aqui para vocês. E o que ocorre? Hoje em dia ele já não lê mais, né? Ele não tem tempo, vamos dizer assim. E também ele não tem muito interesse em ler hoje em dia, mas não julgo porque eu também já passei por essa fase, como eu já falei para vocês, que aí no passado eu acabei deixando de ler e depois foi que eu retornei novamente a ler e quem sabe um dia ele volte a ler novamente, né? Amor, você tem que voltar a ler, você tá perdendo tempo. Então, vamos lá, vamos começar com o vídeo. O primeiro livro é o X-Hex, sei lá como é que se pronuncia esse nome, do Thomas Eldon Roosevelt. Nossa, gente, eu sou péssimo, vocês sabem disso, com essas pronúncias em inglês. E o livro é esse aqui, tá, gente? É um livro publicado pela Dark Side, ele tem esse corte preto, bem bonito. E eu tava dando uma olhada nele, né, antes de eu vir falar pra vocês sobre o livro em si mesmo. E ele tem essas ilustrações aqui, essas artes bem macabra, assustador, ao mesmo tempo que é bem bonito, né? A arte em si é bonita, sendo que é algo bem aterrorizante. Tem essa aqui também. É um livro da Dark Side, então vocês sabem como é, né? Os livros da Dark Side, eles são bem produzidos. Bom, e agora eu vou falar pra vocês do que trata esse livro. Eu vou estar olhando pra cá, que eu tô com o meu notebook, porque não tem sinopse aqui, então eu vou precisar do notebook pra estar falando pra vocês do que ele se trata. Toda cidade pequena tem um segredo. Mas nenhuma delas é como a Black Spring, o pacato vilarejo que esconde uma bruxa de verdade do resto do mundo. Os moradores sabem que não se deve mexer com ela, assim como acontece com as bruxas de Salem. Mais de 300 anos depois, com costuras em seus olhos e correntes nos braços, Catherine Van Werle, acho que é assim a pronúncia, foi condenada à fogueira. Mas a feiticeira sobreviveu e continuou rondando a cidade. Mais de 300 anos depois, com costuras nos olhos e correntes nos braços, Catherine aparece nos lugares mais improváveis, quando bem entende, sussurrando a morte para quem chega perto o suficiente para ouvir, assim como a Morte Vermelha. Morte Vermelha? De Edgar Allan Poe. Eu não entendi essa parte. Ela feitiçou a alma da cidade de forma que escapar não é uma opção. Quem se afasta demais tem a mente invadida por pensamentos suicidas, e muitos não retornam para contar a história. Os habitantes de Black Spring controlam os passos da bruxa 24 horas por dia através de um XPAP. Nossa, que nome é esse? Um aplicativo de celular desenvolvido especialmente para garantir que a bruxa não seja revelada para os forasteiros. A vigilância constante aumenta o clima de paranoia da cidade, enquanto um grupo de adolescentes desafia as regras e resolve provocar a bruxa para ver se ela é tão perigosa quanto dizem. Olha, até que me chamou a atenção essa sinopse. Eu gosto muito de historinha assim de cidade pequena, com maldições e mistério, mas eu confesso que eu não sou muito do terror. Esse livro ele parece que tem muito essa pegada, até por conta das ilustrações que tem aqui. Então, assim, ao mesmo tempo que me chama a atenção essa sinopse, eu dou alguns passos para trás para saber se realmente é algo que eu gostaria de ler. O próximo livro aqui é Só os Animais os Salvam. Gente, que capa linda! Olha isso aqui! Que capa linda! E é do autor Sheridan Dovey, eu acho que essa é a pronúncia do autor. E eu tô apaixonado por essa capa, ela é muito linda, gente, muito linda. Olha essa parte de dentro. Gente, sério, a Dark Side, ela é incrível, né? Sobre seus livros. Olha isso aqui. Olha, as constelações formam animais. Tem até uma tartaruga do mar. E diferente do outro livro aqui, temos uma sinopse atrás.
Nós, humanos, achamos que somos o máximo. Mas o que temos feito com o nosso mundo? Só os Animais Salvam é um livro que tenta responder a essa pergunta, de maneira inusitada. Cada um de seus contos é uma fábula moderna, narrada pela alma de um animal envolvido em mais de um dos incontáveis conflitos e guerras humanas ao longo do universo, ao longo do último século. Me chamou a atenção isso. E suas espantosas e formidáveis histórias de vida e morte. Em meio ao caos, os animais conseguem encontrar esperança e inspiração em uma das atividades mais significativas que nossa espécie já criou, a literatura. Sim, com certeza. Zerido Dovey reuniu fragmentos e personagens da obra de escritores imortais e nos faz sonhar o sonho dos inocentes. Só os Animais Salvam. Eu fui dar uma procurada aqui também sobre mais informações desse livro e eu acabei encontrando algo interessante aqui também que é referente ao livro, né? Ali que também complementa a sinopse dele. E vou falar aqui pra vocês. Em uma trincheira na frente da Ocidental, durante a Primeira Guerra, um gato recorda de sua proprietária, a escritora, atriz, jornalista e mímica Colette. Um cachorro busca pela iluminação budista durante a Alemanha nazista. Uma tartaruga russa que pertence à família de Tolstói acaba parando nas mãos de Virginia Woolf, na Londres sob os bombardeios alemãos na Segunda Guerra, antes de acabar na casa de George Orwell. Gente, o que é isso? Na época em que ele escrevia A Revolução dos Bichos e, mais tarde, participa da corrida espacial durante a Guerra Fria. Um urso faminto à beira da morte narra contos de fadas no cerco assarejo durante a guerra que desmantelou a Iugoslávia nos anos 1990. Um golfinho enviado ao Iraque pela Marinha Americana escreveu uma carta para a escritora Sylvia Plath. Gente, esse aqui eu quero ler. Esse livro eu quero ler bastante. Eu quero ter ele na minha coleção dos meus livros. Então eu vou até botar no meu carrinho, porque esse aqui já é do meu namorado e eu quero ter um desse aqui. Eu quero ter um exemplar desse. Eu achei ele muito incrível. Tanto como a capa dele é muito linda, como também a história me chamou muita atenção. Antes de prosseguir aqui com os próximos livros que eu vou mostrar pra vocês, quero pedir pra você que caiu aqui de paraquedas, se inscreva aqui no canal, tá, gente? Você vai ser muito bem-vindo. E eu peço muito a sua inscrição. Eu não sei se vocês já perceberam, eu tô quase batendo aí os 2K aqui dentro do canal, sendo que as visualizações de vídeo longo, ela não é tão grande assim. Isso se dá porque a maior parte aqui do meu público são pessoas que acompanham meus shorts, né? E eu venho querendo aumentar meu público na parte ali de vídeos longos, que é onde eu quero mais trabalhar aqui dentro do YouTube. Então, se você é uma pessoa que gosta de vídeos longos, eu peço muito carecidamente que você se inscreva aqui no canal para estar recebendo vídeos meus. Os vídeos aqui acontecem ou nas quintas-feiras ou nas segundas, geralmente mais nas quintas, e eu vou estar agradecendo bastante. Eu falo aqui sobre livros, como vocês estão vendo aqui, mas também trago outros tipos de materiais como mangá. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve aqui e ative o sininho que você vai ser muito bem-vindo. Bom, e continuando com o vídeo, vamos lá. O próximo livro que eu vou estar mostrando aqui para vocês é Jack o Estripador. Esse nome aqui eu já ouvi falar nele em algum lugar, não sei se foi um filme, mas esse nome não é estranho. E é outro livro da Dark Side. Como vocês estão percebendo, gente, meu namorado é uma cadelinha da Dark Side. Sim, eu acho que todos os livros dele que eu vi até agora são da Dark Side. Gente do céu, que mapa é esse? Olha esse mapa aqui, dá pra... Gente, eu sou péssimo com mapa. Se vocês verem eu tentando utilizar o mapa do Google, eu sou uma derrota usando o mapa. Sou triste, eu não sirvo pra nada sobre mapa, não conte comigo. E aqui a gente também tem uma sinopse pra ler, então vou falar pra vocês do que se trata esse livro aqui. Das vielas sombrias da pequena Whitechapel surge o mal, um assassino em série que transforma suas inocentes vítimas em um retrato grotesco de maldade humana. Nenhum humano jamais descobriu seu nome. Este é um trabalho para uma mulher. Opa, olha só, eu acho que eu já falei isso aqui em alguns vídeos, mas eu amo livros, histórias onde a protagonista, né, ela é um personagem feminino e ela é empoderada, que ela não depende de macho. Eu amo esse tipo de história. Audrey Rose não é um típico donzela inglesa do século XIX. Quando ninguém está olhando, a jovem realiza autópsias secretas no laboratório do tio. Gente, a mulher, ela é arretada, ela não tem conversinha pra nojo pra ela, não. Contrariando a vontade do seu pai e todas as expectativas da sociedade. Olha, tô dizendo, eu vou gostar. Eu acho que eu ia gostar
gostar desse livro. Ela não pode saber fazer um penteado elaborado, mas faz uma incision em Y num cadáver como ninguém. Ai, mas será que vai ter gore? Não sou muito de gore, gente. Em meio à violência da Londres, surge um personagem audacioso e transgressora. Encantada pela ciência forense, ainda engatinha na época, Audrey se utiliza de técnicas e métodos obscuros para encontrar novos caminhos que ajudam a identificar Jack, o estripador, e cessar os horrores de Winterchapel, evocando o mistério de Agatha Christie. O espírito aventureiro de Sherlock Holmes, Kerry Maniscalco, ergue um romance histórico narrado, arrebatador que mescla a realidade e fantasia para deixar um rastro na memória dos leitores mais corajosos. Por que corajoso? Tem terror aqui? Tem gore? Acho que tem gore, não tem? Assim, a protagonista me chamou a atenção, mas, gente, se tiver muito gore, você já leu Misery? Gente, se você já leu Misery, você sabe que tem uma certa cena que acontece ali naquele livro que, meu Deus, sério, eu quase vomitei lendo aquele livro e eu tava dentro de um ônibus e eu não tô exagerando, tá? Eu não tô exagerando, eu literalmente quase vomitei. E se eu ler um livro com aquela tipo de pegada, eu já sei o que pode acontecer. Um outro livro do meu namorado, gente, que eu tô trazendo aqui pra vocês é O Demologista. É isso mesmo? É isso mesmo. Do autor Andrew Piper. Acho que é assim a pronúncia desse autor. E, gente, aqui também não tem sinopse, tá? Então eu vou procurar aqui na internet a sinopse. Nossa! Gente, também tem ilustração. Olha isso aqui. Parece que foi feito de pontinha da... Parece que foi feito assim de rabisco, sabe? De um por um. Gente, olha os detalhes disso aqui. Olha, tem uma pessoa aqui nessa outra ilustração. Tem uma pessoa ali diante de uma árvore. Será o que é isso? Parece que tá diante de uma árvore. Temos mais ilustração aqui. Outro livro da Dark Side, né? Como falei pra vocês. Meu namorado é uma cadelinha da Dark Side. Ele tem um monte de livro. Os livros que ele tem é todos da Dark Side, gente. Haja dinheiro, porque você sabe, né, gente? Os livros da Dark Side não são baratos. E ele gosta muito de histórias de terror, né? Então, assim, a Dark Side, eles traz muito esses livros de terror. E a estante dele... A maior parte dos livros são de terror. Tem aqueles no começo que eu mostrei pra vocês, que não é tão assim, como eu posso falar, não tão de terror, né? Um ali é mais suspense, tem um outro lá dos animais que eu mostrei pra vocês, que tem uma pegada mais de filosofia, mas a maioria é de terror. Inclusive, já dei uma olhada na estante dele quando fui lá. Eu já dei uma olhada na estante dele e tem uns livros que é de uma série que eu tô até pensando em fazer um vídeo só sobre isso. Mas isso é conversa para outro vídeo. Vamos focar aqui nesse. Pessoal, e como não tem sinopse aqui nesse livro, eu vou pegar o notebook aqui para falar para vocês a sinopse desse livro. O personagem que dá título ao best-seller internacional é David Ullman, renomado professor da Universidade da Colômbia, especializado na figura literária do diabo. O quê? Misericórdia. Principalmente na obra-prima de John Milton, Paraíso Perdido. Para David, o anjo caído é apenas um ser mitológico. Ao aceitar um convite para testemunhar um suposto fenômeno sobrenatural em Veneza, David começa a ter motivos pessoais para mudar de opinião. Terror. O que seria apenas uma boa desculpa para tirar férias na Itália com sua filha de 12 anos, se transforma em uma jornada assustadora aos recantos mais sombrios da alma. Enquanto corre contra o tempo, David precisa decifrar pistas escondidas no clássico Paraíso Perdido e usar tudo o que aprendeu para enfrentar o inominável e salvar sua filha do inferno. Tá, então deixa eu ver se eu entendi aqui. Esse é um livro que vai estar contando a história de um protagonista do qual ele é ateu, não acredita num ser demônio, né, como também Deus, aonde... Ai, gente, se você escutar barulho é porque, enfim, eu não moro só. E o David, ele só vê a história bíblica como uma mitologia, mas isso parece que vai começar a mudar quando ele vai se ver numa narrativa ali na Itália com a filha dele, diante algum fator que vai acontecer, fazendo com que ele fique à prova que realmente o diabo existe. É isso? E a filha dele tá agora correndo o risco de ir pro inferno. Não
vou ler. Não quero ler, porque terror não é minha praia. Bom, pessoal, antes de eu falar aqui o último livro desse vídeo, pelo menos desse vídeo agora, vou pedir pra você deixar o seu like se você ainda não deixou. Isso aqui é muito importante, porque eu entendo, e o algoritmo também, que esse vídeo aqui é algo relevante pra você e que você curtiu, e assim eu vou trazer outros vídeos parecidos com esse, como falei pra vocês. Meu namorado tem outros livros e eu posso estar trazendo aqui esses outros livros pra vocês, tá? Então se você tá gostando desse vídeo, deixa seu like aí que eu vou agradecer bastante. Bom, gente, o último livro que eu vou trazer aqui pra vocês é um livro do qual eu já até que assisti o filme dele há muitos anos atrás, tá? Muito tempo atrás. Já cheguei a assistir a adaptação dele e, assim, ele é um clássico também, né? Tanto nos filmes como na vida real. E esse livro, pelo que eu entendi, ele é mais um relato de algo que aconteceu realmente. E ele é bem famoso, inclusive. E eu estou falando do Exorcista. Eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre essa história, né? Então, eu vou falar bem rápido aqui. Primeiro, eu vou dar uma passagem aqui sobre esse livro, que também é da Dark Side. Oh, que surpresa, né? Gente, ele vem com aquele tabuleiro lá, Ouija. Aquele tabuleiro, gente, lá. Olha só. Meu Deus. Gente do céu, ele vem com aquele tabuleiro. Ó, tem até o negocinho que anda aqui, ó. Será que meu namorado já usou isso? E esse livro veio com uma cruzinha, gente. É porque a cruzinha dele tá ali dentro da sacola que ele trouxe. Então, não dá pra pegar agora. Mas, como tem sinopse, eu vou falar aqui sinopse também lendo no notebook pra vocês. Vai que vocês nunca ouviram falar sobre esse livro, eu vou contar aqui também pra vocês, né? O Exorcismo narra em detalhes o fato que aconteceu com Robert Mannion, um jovem norte-americano de 14 anos, gostava de brincar com sua tábua Ouija, que nome estranho, presente que ganhou de sua tia, que achava ser possível se comunicar com os mortos. Gente, que tia é essa que dá um tabuleiro desse? Thomas B. Allen contou com uma santa contribuição para a pesquisa de seu trabalho. Ele teve acesso a diários de um padre jesuíta que auxiliou o exorcismo Bowden com o resultado de seu livro e considerou o mais complexo relato de um exorcismo pela Igreja Católica desde a Idade Média. Os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren definiu a obra de Thomas B. Allen como um documentário fascinante e imparcial sobre a luta diária entre um bem e o mal. Bom, gente, então, esse aqui ele é um livro do qual vai contar, como o nome já se diz por si só, né? O exorcismo que acontece ali entre um garoto que ele acaba tendo aí um presente de um tabuleiro que sua tia acaba dando pra essa criança. E ele começa a utilizar esse bendito tabuleiro aqui. E com essa brincadeirinha, coisas paranormais começam a acontecer. E aí a coisa vai ficar feia. Então, como eu falei, né, pra vocês, esse livro ele guarda relatos de ocorridos que realmente vieram a ser fatos sobre o que a gente encontra aqui nesse livro. Então aqui são declarações realmente que aconteceram diante esse jovem, né, essa criança aí, 14 anos de idade. E esse livro, pelo que eu entendi, ele é mais um relato de algo que aconteceu realmente. E ele é bem famoso, inclusive. Bem, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei pra vocês, meu namorado ele tem mais outros livros. Se vocês gostarem desse vídeo, comenta aí, tá? Deixa o like de vocês, que isso eu vou entender que vocês curtiram e eu vou trazer mais livros dele. Inclusive, tem uma série de livros deles que, pelo que eu entendi ali, é de um casal que eles pesquisam coisas sobrenaturais. E ele tem vários livros desse casal. E eu posso trazer esses livros aí pra nós estar debatendo com vocês aqui. Vou até pedir também relatos sobre o que ele sabe mais sobre esse casal e trago aí esse vídeo meio de terror pra vocês. Então deixa aqui nos comentários se vocês gostaram desse vídeo pra mim tá trazendo outros vídeos parecidos com esse. Bom, gente, esse é o vídeo. Deixa o like se vocês gostaram desse vídeo. Se inscreve aqui pra você estar recebendo outros vídeos meus e vai me seguir nas minhas redes sociais. Vocês podem me encontrar tanto no TikTok como no Instagram através do @imaginando.ok. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.